Também. Estou te ouvindo. Oi, Gi, querida, está com a gente aqui. Oi, Gi. Boa noite. Tá ouvindo bem aí, Gi? Sem eco, sem chiado, sem ruído, sem nada? Como é que tá, galera? Como é que tá, Gi? Fala pra gente. É bom a gente saber aqui como é que tá o nosso áudio. Opa, eu só vi a mãozinha. Boa noite, tá tudo ótimo. Eu acredito Perfeito. que sim. Não estou ouvindo eco. Eu A também Rô não tô também ouvindo. não, né? Não, também, para mim também tá ótimo. Tá ótimo, maravilha. Então vamos lá, galerinha. Nós atrasamos um pouquinho, uma questão de tráfego de mídias sociais, assim é normal. Já a gente não tem tráfego. É tráfego. Tráfego, né, Rô? Não é tráfego, não. É tráfego. Se a gente não tem tráfego de trânsito, a gente ainda tem de mídias, né? E a gente sabe que tem umas questões da internet, mas tá tudo certo. Oi, Gil, querida! Cacá, boa noite, galera! Que bom! Bom, para começar, né, sobre o assunto, eu gostaria que, se vocês lembram, conhecem pessoas que têm questões de ansiedade, que estão cansados de viver nessa questão, né, de serem ansiosas, tem pessoas que falam, eu sou. Até dói no meu ouvido e no da Rô. Olha o sorriso que a Rô deu, né? O eu sou dói no nosso ouvido, porque a gente, assim, né, tá incorporando aquele problema, né? Então, antes da gente começar, se você tem pessoas que você conhece, que são ansiosas, que têm problema de ansiedade, que estão querendo largar disso, compartilha, manda o link, né, para essas pessoas sobre essa live, porque vai ser muito importante tudo aquilo que vocês vão estar ouvindo e que pode ajudar essas pessoas também. Então, do mesmo jeito que eu e a Rosângela estamos aqui para ajudá-los, né, a mudar essa frequência, mudar esse estado, tá? Vocês podem ajudar os amigos de vocês também. Por isso que nós estamos aqui compartilhando o nosso conhecimento. E para quem ainda está no meu canal, olha o cachorro aqui, ele faz parte da live, ele fala que ele quer falar sozinho. Amore, vem cá com a mamãe, vem. Agora a Rô vai se apresentar, enquanto isso eu vou fazer ele ficar quietinho, gente. Se o Toby deixar, eu vou me apresentar, gente, porque o Toby faz parte das nossas lives. Vem, Todinho, vem. Mamãe, deixa você aqui bonito. Ele está ansioso, né, Giovana? Ele está ansioso para participar da live. Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Quem está entrando agora, quem vai entrar depois, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver assistindo. Sejam todos bem-vindos. Gratidão por vocês estarem aqui. Gratidão pela Lili. Não vou falar pelo convite, porque, como ela falou, eu já não sou mais convidada, eu sou da casa, eu e o Toby, entendeu? É Todd, Todd. De chocolate. Todd de chocolate. Então, vamos lá, eu faço parte do Cinco Saúdes, junto com a Lili também, do programa Meta Quântica, que são cursos online que a gente dá, e imersão em Meta Quântica. Eu sou terapeuta quântica, eu trabalho com saúde emocional, inteligência emocional, gestão da emoção, né? Sou especialista em depressão, síndrome do pânico, mais ou menos um pouquinho do que a gente vai falar hoje, né, Lili? Exatamente. A tal da ansiedade. A tal da ansiedade. Que é a base para tudo isso que ela cura, né? Porque ela começa devagarzinho, tem muita gente que acha que nasce, né? Ou acha que nasceu assim, porque na verdade a criança não é assim, né, Rô? Tem criança assim, que ela nasce. Tem, né? Depende da gravidez, depende de tudo que a mãe passou na gravidez, e infelizmente ela já nasce ansiosa. Infelizmente. Porque na verdade vem os registros dos pais, né? Isso é, inclusive, esse é um dos pontos que a gente
passa para vocês de como acontecem os seus registros internos, né? Como é que nasce a tua personalidade e muitas coisas, ó, aquilo que a Rô falou, né? Por que que eu sou assim, né? Por que que eu nasci assim? E aí a síndrome de Gabriela também, né? Isso a gente dá no na nossa imersão da meta quântica, né? Para que vocês possam ter um pouco mais de profundidade desses assuntos, né? E de uma maneira um pouco mais organizada, para que, inclusive, vocês promovam cada vez mais mudanças internas, né? Autocura, né? Exatamente. A autocura vem do autoconhecimento e não tem jeito, galera. Não tem jeito. E eu e a Rô, a gente fala disso. Por quê? Porque aconteceu isso com a gente, não foi, Rô? Sim. Acontece de outro jeito? Pelas suas clientes, por todo mundo que você está tratando? Não, não tem outro caminho, é esse aí. Pois é. Então, é por isso que Inclusive, falo um pouquinho aqui hoje. Minhas resistências, minhas crenças limitantes, né? Ou para onde eu tenho que olhar para que eu possa justamente trabalhar essas questões que estão causando a doença, a depressão, a ansiedade e as próprias doenças físicas, né? Então, eu trabalho como coach e terapeuta na área sistêmica, né, da saúde sistêmica. E eu e a Rô, a gente se entrelaça, porque ela tem alguns conhecimentos, eu tenho outros, e a gente aqui tá junto para poder estar levando para vocês o maior número de informações para mudança. Então, Rô, é com você, né? Pode começar aí, falar sobre muita coisa, toda essa bagagem aí que você tem sobre a ansiedade. Vamos lá, responsabilidade, né? Eu sempre falo que é uma grande honra, mas uma grande responsabilidade também trazer conteúdo e conhecimento para as pessoas, né? Então, a gente vai falar hoje da ansiedade, e eu gosto muito de trazer a raiz das palavras, né? Como que surgiram as palavras, tá? E a ansiedade do grego, ela vem de ansiar alguma coisa, querer alguma coisa, desejar alguma coisa. E é querer muito e querer rápido e querer para ontem. Esse é o maior problema da ansiedade. Eu quero muito, quero rápido e quero para ontem. E a gente, né, com essa coisa da internet, principalmente agora, com a pandemia que aumentou muito isso, né? A rapidez da informação, a gente quer as coisas assim, o ser humano virou imediatista, né? E a gente não era assim. Esse imediatismo que a tecnologia trouxe fez com que a gente acelerasse muito o nosso processo de resposta psicológica e neurológica. O próprio cérebro hoje exige uma resposta rápida. Por quê? Porque é tudo muito a toque de caixa. A gente viciou o nosso cérebro, entendeu? Então, quando eu penso em alguma coisa, automaticamente o meu cérebro já está exigindo uma resposta muito rápida. E eu preciso aprender a dominar tudo isso, entendeu? Então, hoje nós somos dominados pelas nossas emoções e dominados pela tecnologia e pela velocidade com que a vida está se transformando, né? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, e a gente está ficando aí, tudo doido. Tudo maluco. Exatamente. A gente estava justamente nessa história, né? Nossa, vamos sair dos 5G. Não, essa internet é aquela, né? E a gente precisa se conectar, né, com esse público. É verdade. Vamos lá. E a literatura psicológica fala que é um estado emocional alterado frente a um futuro incerto e perigoso, né? Só que esse perigoso, muitas vezes, e eu vou falar que na maioria das vezes, é só na nossa cachola. Na maioria das vezes, a situação pela qual eu estou ansiosa, ansiando, ela não representa um perigo, mas na minha mente, a minha mente entende que representa esse perigo, tá? Então, esse perigo não é real, mas, né, a gente
hoje todo mundo sabe que o cérebro não sabe a diferença do real e do imaginário. Então, eu imagino uma situação de perigo, automaticamente o meu cérebro reage a essa situação de perigo. Eu costumo fazer uma comparação bem bobinha, mas que é para ficar bem claro, né? O meu cérebro não sabe a diferença de um assaltante atrás de mim com uma arma na minha nuca e a conta que eu tenho que cobrir amanhã e o cheque que vai cair. Para ele, a sensação é a mesma. O que eu faço para o meu cérebro é a mesma coisa. Então, a função psicológica, neurológica, ele vai fazer da mesma maneira, ele vai agir da mesma maneira. E é aí que mora o perigo, né? Por isso que a gente está ficando assim, tão doente, né? Se você tiver alguma pergunta, Lili, aí você pode fazer, tá bom? Tá bom. Na verdade, são as sensações, né? É isso que quer Eu vou dizer. falar isso, eu vou explicar melhorzinho, tá? Tá. Uma preocupação, ela é intensa, ou seja, ela é forte, tá? Eu fico pensando muito e eu fico sentindo muito isso. Ela é excessiva porque eu penso demais, demais e sinto demais, 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 e ela é persistente. Aquele pensamento não vai embora da minha mente. Se eu estou preocupado com alguma situação, que nem eu falei, da conta que está negativa e o cheque que vai cair amanhã, ou o cartão de crédito, por exemplo, vai ficar, eu vou dormir e isso vai ficar no meu cérebro, eu não vou conseguir desligar disso, eu vou dormir com esse inimigo e acordar com ele, entendeu? Dormindo com o inimigo. Dormindo com o inimigo. E aí, então, preocupação intensa, excessiva e persistente de medo de situações cotidianas, que é o que eu falei. São situações que seria para gente encarar de uma maneira normal. Beleza, o cheque vai cair amanhã, ou hoje à tarde, ou hoje à noite, ou amanhã cedo, eu vou ligar para tal pessoa, ou vou fazer não sei o quê, ou eu vou ligar no banco, ou vou fazer alguma coisa, né? Mas a gente não faz isso, porque a gente fica com essa preocupação excessiva, persistente e intensa, né? E aí, eu coloquei aqui, ó, tentar prever o que pode acontecer no futuro é um hábito mental que já lhe foi útil alguma vez. Todos nós aqui já passamos por alguma situação que a gente tentou prever o que vai acontecer no futuro e foi bom para nós isso, né? Porque, olha, eu acho que por exemplo, tô com a minha viagem pronta, né, para uma praia. Só que eu vi que vai ter um furacão lá. Eu estou prevendo o futuro. Eu vi o tempo, como tá, como não tá. Eu tentei prever o futuro e eu não vou, porque eu estou sabendo que vai ter essa tempestade, esse temporal. Então, aí foi favorável a mim. Sim. Entendeu? Então, aí foi uma coisa favorável. Só que nem sempre... Mas tem uma coisa. Eu fui e olhei uma informação. Isso. Eu não criei na minha mente. Isso. Eu não criei. E o que a gente faz, normalmente, a gente fica criando. E a gente cria de acordo com o quê? Que a gente estava começando a falar, de acordo com aquelas memórias que a gente tem lá atrás. Exatamente. A nossa mente é perigosa mesmo. Essa palavra foi ótima que você usou, Rô. Muito bom. Eu falo que a nossa mente, ela é maravilhosa e perigosa. E por isso que a gente precisa desse equilíbrio, dessa neutralidade que a física quântica traz, né? Sim, então, esse é um mecanismo ancestral que nos protege. Esse mecanismo de proteção, ele é ancestral. Ele pode nos ajudar ou ele pode ser contra nós e nos prejudicar, que é o que acontece com a ansiedade, que não nos ajuda ou nos ajudar. Eu dei um exemplo aí, vou dar mais aqui na frente, mas ele pode prejudicar. É o que está acontecendo com a gente, porque a gente não tivemos nunca, para falar a verdade, o controle das nossas emoções. Então, esse mecanismo, que era para ser uma defesa natural, se tornou-se um perigo para nós, se tornou-se uma armadilha poderosa, tá? Mas me fala uma coisa, Rô, e dá para a gente entender se essa ansiedade, ela é leve, se ela é pesada, como é que ela é? Dá para a gente ter, sabe, fazer esse discernimento? Porque tem gente que você olha... Uma pessoa hoje falou assim para mim, nossa, mas eu sou ansiosa. Eu falei, nossa, eu olho para você, não parece.
né? E tem gente que você olha e tá assim, sempre assim, né? E aí você fala, nossa, essa parece, né? Então, essa é a nossa percepção. Como é que é isso, né? Tem níveis. Tem níveis, eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Lembrando que aqui a gente dá uma pincelada, eu falo bem en passant, né? Mas a gente tem a imersão quântica semana que vem, 26, 27 e 28, né, Lili? Isso! E nós vamos isso, vamos se aprofundar muito, então participem, tá? São 3 dias, é gratuito, vai ser muito legal e a gente se aprofunda bastante, tá? Isso, Vamos e para lá. você que tá querendo saber mais, entra no nosso link que está aí no perfil. Tá no teu perfil também, Rô? Tá. Tá no meu perfil e no perfil dela. Precisa se inscrever para reservar o espaço na sala, né? Porque são limitadas as vagas. Isso. Vamos lá, então. A gente tem a ansiedade leve, que é essa moça aí que a Liliane conversou com ela e nem percebeu, tá? Ela é considerada normal, ou seja, todas as pessoas têm, assim, no decorrer da vida, uma certa ansiedade. Por exemplo, eu vou prestar um vestibular, eu vou ter uma ansiedade. Não tem como se eu achar que não vou sentir nada, eu vou prestar um vestibular, ou por exemplo, a gente é palestrante, quando a gente vai entrar na frente de um público ao vivo, né, Lili? Pessoas ao vivo, aqui é fácil, mas quando você está num auditório com pessoas ao vivo, você tem um nível de ansiedade. Nossa, e se eu errar? E se eu falar torto? E se eu falar errado? Então, a gente tem. Então, essa é uma ansiedade leve. Ela é pontual, ela é por causa de algum evento, e ela é normal, né? A não ser que eu seja uma pessoa psicopata, que a mente dos psicopatas ele não tem sensação nenhuma de ter medo, de ter remorso, ele não tem isso na mente do psicopata. Então, ele não sente nada. Para ele, tanto faz como tanto fez, tá? Então, ela é normal. É um pouquinho de insegurança e de medo e um pouco de tensão, dependendo da situação que eu vou viver, tá? Aí a gente tem a fobia social. Ela é uma ansiedade intensa, ela traz muito medo para a pessoa, tá? E medo do quê? A pessoa tem medo de ser julgada, a pessoa tem medo de ser avaliada negativamente, tá? De ser comparada, tem medo de ser rejeitada. Então, a psicologia trouxe essa fobia social aí por conta disso. Surgiu esse medo, né? Porque ela tem essa questão de e se não me aceitarem? E se eu não for boa o suficiente, né? A pessoa está me julgando, está me avaliando, então ela torna-se uma fobia, por quê? Porque ela não quer mais participar de locais que tenha muita gente. Então ela começa a se fechar de medo disso, tá? Tá. A gente tem a ansiedade generalizada, tá? Ela afeta a forma como a pessoa pensa, né? A gente falou aqui que vai pensando com medo e exagerando tudo, né? Mas a ansiedade, ela começa a ter sintomas físicos daí já, né? Quando uma pessoa encontra dificuldade para controlar já o medo dela. Então, essa sensação vai ficar durante vários dias e, às vezes, um período superior a 6 meses. Então, aí a gente já detecta na anamnese, na avaliação do paciente, que ela tem uma ansiedade generalizada. Não é uma coisa pontual por causa de um evento, e não é uma coisa que veio por causa da conta do cheque, e depois passou, eu paguei o cheque e voltei ao normal. Não, eu continuo com essa sensação, tá? Então, ela dá uns sintomas semelhantes à síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, e pode ser confundida também com a síndrome do pânico, tá? Tá. Aí a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, para quem conhece o TOC, né, o famoso TOC, que são obsessões mesmo, né? São pensamentos excessivamente e são obsessivos. Leva a comportamentos repetitivos. E, gente, é as coisas mais absurdas que você pode imaginar na vida uma pessoa que desenvolve o TOC. Parece, assim, anormal. Ela tem que contar, por exemplo, o dedo dela várias vezes. Se ela estiver andando na rua que tem um piso de quadradinho, ela tem que pisar em determinados quadradinhos do piso, entendeu?
É uma coisa assim brutal, grotesca, judia demais da pessoa, sabe? Ela tem a perfeição. Então, por exemplo, aquelas pessoas que, se você tiver com várias canetas em cima de uma mesa, ela tem que arrumar as canetas uma do lado da outra. Se você tiver com, por exemplo, um potinho desse assim, ó, ele não pode ficar torto, ele tem que ficar reto em cima da mesa, a pessoa vai consertando tudo, mas é involuntário, ela não faz aquilo porque ela quer. Então a pessoa fala, nossa, parece doido, né? Parece mesmo, mas é o famoso toque, entendeu? E ele na maioria das vezes, ele é muito grande em relação à sujeira, germe, limpeza, né? A gente tem muitas mulheres e relacionadas a isso. Eu conheci uma paciente que ela começou a se esfregar muito, e bucha, e aí ela foi colocando buchas mais fortes, aí ela pegou aquelas buchas de lavar louça, aquelas verdes, do lado verde, e um dia ela teve que ser internada, porque ela estava esfregando o braço dela com aço, escovinha de aço, e sangrando o corpo. Isso. Porque ela vê sujeira, ela vê germe, ela vê verme, ela enxerga, é cruel, é triste mesmo, tá? É aquilo que você falou, né? Tá, é a imaginação nossa, né? A imaginação, exatamente. Aí a gente tem o estresse pós-traumático, né? É uma ansiedade bem forte também, né? Distúrbio caracterizado pela dificuldade de se recuperar depois de um evento traumático, um acidente de carro, né? A gente pode sofrer um acidente de carro e esquecer. Eu sofri um acidente de carro muito feio, mas eu esqueci, eu fiquei desacordada, foi bem grave o meu acidente, mas eu esqueci. E tem pessoas que não conseguem esquecer. A gente tem isso, soldados que voltam da guerra, né? Eles não conseguem esquecer os horrores da guerra. A gente tem pessoas que passam por um tsunami, uma tempestade, um alagamento. Então, ele é um estresse pós-traumático. A pessoa vai ter o quê? Isso também pode durar meses e durar anos. Ela vai ter gatilhos que lembram ao estresse que ela viveu, e aí vai trazer uma memória traumática, que é essa que a Lili falou, dos registros, porque ficou registrado, traz uma memória traumática e ela começa a ter todas aquelas sensações, né? Porque ela é física também, tá? Começa daí para baixo, vai da ansiedade da leve para baixo, todas começam a ter as sensações físicas também, tá? Tem pesadelos, lembranças repentinas, assim, tipo flashback. A pessoa pode estar sentada, do nada, trabalhando, e vem uma cena na mente dela, do acidente ou do que ela viveu, e ela, na hora, já começa a passar mal, tá? A gente tem os ataques de pânico, né, que são episódios súbitos de medo, ansiedade intensa, com sintomas físicos, também baseado nas ameaças imaginárias, dos registros internos que a gente tem, de traumas que eu passei, às vezes na adolescência, às vezes na infância, às vezes na vida adulta mesmo, às vezes uterina, né, intrauterina, então vai me trazer lembranças desses registros e eu vou começar a ter os sintomas, tá? Então, é um perigo eminente, que o meu cérebro entende que eu vivo num perigo eminente. Então, qualquer sensaçãozinha que eu tiver, qualquer situação que eu passar, que traga o medo, por mais leve que seja, ele vai buscar esse registro, essa memória, e vai desencadear a síndrome do pânico, e ela é muito grave, ela é muito cruel, porque a pessoa começa a ter a frequência cardíaca acelerada, né, os batimentos cardíacos aumentam, a respiração começa a ficar muito rápida e muito curta, a gente tem o sistema simpático, parasimpático no nosso cérebro, e tudo isso é porque o sistema simpático é acionado, né, então eu tenho sudorese, eu começo a ter tremores, porque eu tenho uma descarga excessiva de cortisol e adrenalina, que vai contrair meus músculos, eu vou travar a mão, eu vou travar a maxilar, tem pessoas que ficam travadas na cama até, tá? A pessoa pode vomitar, ter uma forte dor de cabeça, a visão fica turva, ela não enxerga nada, ter diarreia e até desmaios, tá? Porque ela tem a sensação de que ela está tendo um ataque cardíaco, porque é exatamente a sensação de um ataque cardíaco. Então, na cabeça dela, ela está sofrendo um ataque cardíaco e o cérebro vai receber essa mensagem de que ela está morrendo, né? Então, ele vai preparar o corpo dela para tentar livrar ela dessa morte, né? Então,
é bem cruel, é bem grave. Alguém Nossa, quer? que Oi. estresse. Eu vou até pedir para a galera mostrar para a gente o que eles passaram já, né? A Rô falou de 1, 2, 3, 4, 5, 6 níveis, né? 6 tipos de ansiedade. Então, vamos lá. Para a gente ter uma ideia, né, Rô? Para saber se as pessoas já passaram por alguma coisa mais grave, né? O que eles têm lá. Então, ó, quem teve simplesmente acha que a sua ansiedade é leve, né? Conforme ele explicou, coloca número 1, tá? É leve, aquela que é comum. A 2, que a Rô comentou e falou, explicou sobre a fobia social. Quem já está num nível um pouquinho maior e já sente essa questão da fobia social, coloca 2 para gente, tá? 3, ela falou da ansiedade generalizada, ok? A 4, transtorno obsessivo compulsivo, que ela falou assim, nossa, imagina, né? O quanto sofrimento que essa pessoa traz para ela, tá? 5, o estresse pós-traumático, né? E aí acho que é até mais fácil, né? Mais claro identificar, às vezes, a diferença entre um e o outro, né? Até após um trauma. E os ataques de pânico, que já entra num nível bem mais profundo, né? É o número 6. Então, coloca para a gente poder ter ideia, né? De como é que vocês estão aqui com a gente, tá? E se alguém quiser, desculpa, Rô, se alguém quiser comentar alguma coisa que já teve algum processo aí, comenta com a gente, que acho que é o que a Rô ia perguntar. Eu só não tive o estresse pós-traumático, do resto eu tive todos. Todos? Até a fobia social. Eu tive. Por isso que eu sou muito boa para tratar tudo isso. É muito mais fácil quando a gente já teve isso, para a gente poder tratar e olhar para o outro, porque a gente sabe da dificuldade. Mas olha que legal, né? A Rô já teve e ela tá aqui, ó. Super bem, tá na frente das câmeras, né? Tá aqui, saindo da zona de conforto. Então, olha que bacana, né? Quem tem fobia social, normalmente é um pouquinho mais difícil de estar aqui na frente das câmeras falando com o outro, né? Ia ficar atrás fazendo a parte fazendo só como é que chama? A parte de trás, né, do elenco. A Moniquinha teve mesmo pânico. Ela tem uma querida minha aqui que mora no meu coração, a Mônica. Ela falou que ela teve. Ah, me curou. Você se curou. Ela não andava de elevador, acho que fazia 1 ano e meio já, tadinha, quando ela me procurou. Graças a Deus foi curada. Bacana. E as manifestações que podem ocorrer... Deixa eu só... Acho que algumas pessoas falaram aqui também, ó. A Giovana já teve fobia social, né? A colocou, ó, número 1. A Giovana também número 1. O Celso número 1. Bacana, né? A maior parte legal. A leveza, né? Que bom, mas também a gente tem que olhar para aquilo que é pesado, né? Mas bacana. Então, de todo mundo que está aqui, a pior fui eu mesmo, então. A pior foi a Rô, e tá aqui bem feliz, ótima, né? Passando aqui para a gente todas as informações. É verdade. Então, vamos lá. Fala, você estava falando das manifestações, né? Ela tem essas todas que eu coloquei aí, né? A ansiedade, sim, em todos os seus graus. Ela tem manifestação psicológica, emocional e física, né? Porque, como eu falei, na síndrome do pânico, na generalizada, a gente tem os sintomas físicos. Tem muita gente que fala assim, é da sua cabeça. É da sua cabeça. Não é da cabeça. A pessoa, ela tem, como eu falei para você, o sistema simpático é acionado
E o sistema simpático vai gerar todas essas disfunções físicas que eu falei, acelerar batimento cardíaco, não sei o quê, babá. Então, por que a pessoa pode vomitar e ter uma desinteria? Porque o corpo, ou a mente dela está preparando o corpo para algo muito grande, então tudo que tiver lá dentro precisa ser eliminado de alimento. Entendeu? Tipo, ela não ter uma congestão, alguma coisa, ou então, ou vai vomitar, ou vai ter diarreia, mas vai limpar aquele corpo, entendeu? Então, não é da cabeça, a pessoa realmente sente aquilo, sente tudo, né? Então, mas é coisa da sua cabeça, vai passar se a gente conseguir trazer essa pessoa para a autocura, que é o que a gente está tentando fazer aqui, né, Lili? Exatamente, a gente está levando vocês para o autoconhecimento, né? Para levar para a autocura. Então, se a Rô, que já teve praticamente todos, menos um desses sintomas, ela conseguiu sair dessa, é possível todo mundo sair. Mas existe o quê? O sair da zona de conforto. É que a gente sabe, a zona de conforto, Lili, não estou na zona, tá, mas de certa forma, se a gente não sai da zona que eu estou e eu não quero fazer nada, como é que eu vou ter um resultado diferente? Então, é por isso que eu e a Rô estamos aqui, mostrando para vocês, né, os tipos de ansiedade, as manifestações, todas essas informações, para vocês poderem ter base para poder levar para o autoconhecimento. E, inclusive, gostaria que vocês entrassem aí no Instagram, depois que a gente tiver fechado, né, finalizado a live, se inscreva na meta quântica, porque a meta quântica, praticamente, ela vai levar o quê para vocês? O autoconhecimento para a autocura. Sim. Que é o que as pessoas estão buscando, né, Rô? Isso, em vários níveis, né? Que nem eu coloquei aqui. Manifestação física, psicológica, emocional, né? Na meta quântica a gente traz a autocura para todos os níveis, porque não adianta eu curar um nível só, né? O ser humano é corpo, alma e espírito, e para ser um ser saudável, harmônico e neutro, ele precisa todos os níveis de cura, né? Bacana. E aí, mas peraí, Rô, agora me explica sobre a frequência, porque na verdade a nossa chamada é como é que você pode, né? Explica para a galera aí sobre a parte da frequência. O que tem a frequência a ver com ansiedade? O que a gente pode estar ajudando e melhorando aí as pessoas nesse sentido, né? Sobre frequência vibracional. Vamos lá. Por que a frequência está inserida nesse contexto e ela pode alterar, tanto para pior quanto para melhor? Eu já falei lá em cima que é um mecanismo de proteção, né? E ele é natural. Então, eu vibro, quando eu estou ansiosa, com um ataque de pânico, qualquer uma desses níveis que eu falei, estresse, né? Mesmo que não seja pós-traumático, mas o estresse, esse diário que a gente vive aqui, eu vibro na frequência do medo. Então, a gente tem a tabelinha das frequências que a gente dá lá na metaquântica, na imersão metaquântica também, né? Eu tenho a tabelinha com as frequências, e a frequência do medo é uma frequência muito baixa. E eu estou vibrando nessa frequência. E o medo é uma emoção muito básica, né? Ela é muito forte, porque ela é muito básica, ela é muito poderosa, porque vem dessa ancestralidade. A gente tem o cérebro reptiliano, né? 3 níveis de evolução de cérebro, ela está no cérebro reptiliano, numa glândula que chama amígdala, que está aqui na parte de trás da minha cabeça, ela que controla esse medo, essa frequência do medo. E ele está no nosso código genético, o medo. Então, eu tenho ele no meu código genético. Não tem como eu fugir dele. Tem como eu controlá-lo, entendeu? Então, por isso que a gente colocou frequência. Como mudar a frequência. Porque eu tenho que entender que eu estou vibrando numa frequência muito baixa. E que isso vai trazer danos sérios para mim. E que isso, inclusive, vai atrair mais situações de medo para a minha vida. Por quê? Aí eu estou falando de física quântica, eu estou falando de um campo vibracional nosso que vai começar a atrair mais situações de estresse e medo para a minha vida. Então, a gente tem que conhecer isso
Entender que a gente precisa mudar isso e a gente vai dar algumas dicas também aqui embaixo para como vocês conseguirem mudar isso, tá? Mas a gente tem que entender que isso está impresso no nosso código genético, tá? Esse medo. E quando a gente não trata, a gente vai piorando aqueles graus que a Rô falou. Vai aumentando. Exatamente, Lili. Exatamente, vai aumentando. O pós-traumático realmente é um trauma, é um pá, aconteceu, né? Mas o restante, ele vai vindo, ele vai vindo, ele vai vindo. E se a gente não cuida disso antes, depois ele vai piorar. Então, assim, se você percebe que o teu nível 1 já está num momento que, nossa, eu preciso tratar disso, porque, galera, eu também tinha muito. E acho que era um nível 1 para um nível 2, assim, nível 3. Mas fica muito mais leve quando você trabalha internamente. Na verdade, fica muito mais leve você viver, né? E aí eu acho que você gasta muito menos sinapses neurais, muito menos força, menos energia no cérebro, não é, Rô? Sim, muito menos, porque a gente realmente consome uma energia muito grande. Eu vou falar um pouquinho disso também, tá? Tá bom. A Lili já tá ficando craque, viu, gente? De tanto fazer live comigo e curso, ela daqui a pouquinho ela já tá bem craque. Então, explica pra gente aí, Rô, como é que a gente pode se proteger desses medos, né? Dessa frequência baixa. O que a gente pode estar fazendo aí, mudando de atitudes, né? Vamos lá. A gente tem um amigo nosso que não é muito legal, que são os pensamentos EC, né? Então, a gente pode ter esse EC e se para o lado ruim e se para o lado bom. Eu sempre falo isso também, entendeu? Mas só que a gente conhece o e se do lado ruim. Então, livrar-se dos pensamentos e se, né? A sua mente começa a ruminar, eu até escrevi aqui, ruminar esses pensamentos. E se acontecer isso? E se eu não conseguir fazer? E se eu for dar a palestra e não conseguir falar na hora? E se eu for fazer o exame e eu não passar? E se aí eu me separei do namorado, do marido? Se eu não voltar a ser feliz nunca? E se eu nunca mais conhecer ninguém? Aí eu bati o carro. E se eu nunca mais conseguir dirigir? Então, esse é um problema na nossa vida. E a gente precisa trabalhar bem eles para reverter esse, né? E eu ensino muito isso no consultório e no curso também. E se vai ter um outro e se, né? Sempre vai ter um outro e se, que a gente tem que ter a carta na manga, né? Então, exemplos do que dessa sensação aí que podem nos ajudar, né? Por exemplo, se eu mergulhar num rio, numa piscina muito profunda, muito funda, eu não sei nadar, ou eu não nado muito bem, eu vou olhar para a piscina, né? E eu vou pensar isso. Será que essa piscina é funda, esse rio é? E se eu mergulhar e o negócio for fundo demais e não dá pé, não sei o quê? Então, é um e se saudável, mas é uma coisa racional. É aquele sistema de proteção que eu falei que é saudável. Então, peraí, eu vou ver se tem alguém lá, não sei o quê. Se eu estiver na beira do rio, vou enfiar uma varinha, qualquer coisa assim, entendeu? Mas eu vou me precaver, né? E quando ele nos atrapalha? Quando eu projeto cenários baseados no medo, em que a gente utiliza essa imaginação, né, que a gente falou aqui, e a gente projeta uma situação. Sempre eu vou projetar uma situação onde eu vou ser mal sucedida. Então, por exemplo, esses exemplos que eu dei aqui, né? E se eu não conseguir fazer o exame? Mas eu não posso perguntar, eu não posso falar para a minha mente, e se eu conseguir fazer o exame? Eu posso, mas eu sempre vou pender, a minha mente sempre vai pender para o lado negativo. Aí eu terminei o casamento, o namoro, e se nunca mais eu arrumar ninguém? E se eu arrumar alguém daqui uma semana? A minha mente começa a abrir portas para possibilidades, e a física quântica vai te ajudar nisso. O universo vai abrir portas para possibilidades, porque eu estou dando a possibilidade para que isso aconteça. Deu para entender?
Para mim deu, galera. Deu para entender? Vocês têm alguma pergunta? Façam agora o cálice para sempre. É bem isso que a Rô falou, né? É muito mais fácil a gente pender para o lado negativo, né? É o caminho da nossa sinapse, né? O caminho que a gente tem no cérebro é sempre ir para o negativo, é sempre ir para o difícil, é sempre ir para aquilo que não dá certo. Então, é mais fácil para o nosso cérebro. E aí, é um pouco mais complicado a gente ficar pensando no positivo, pensando naquilo que vai dar certo. A gente não está acostumado, até porque é mais difícil a gente fazer isso, né, Rô? Porque nós não fomos treinados. Nós não fomos treinados para isso. Nós somos treinados para perder, nós somos treinados para se ajustar na perda, na falta. Para não dar certo, né? A gente foi treinado para não dar certo. Para dar o jeitinho, né? Como um bom brasileiro, porque as coisas não dão certo, porque é difícil, porque tem fila, porque tem não sei o quê. Então, o que acontece? É mais fácil tomar esse caminho, né? E aí... energia. Exatamente, que é o que eu vou falar agora, né? E a gente fica gastando uma energia e recursos mentais, que é imaginação, memória, planejamento, e criando redes neurais, que é isso que a Lili falou. Eu crio novos caminhos, novos neurônios, todos baseados nessa negatividade. Então, eu tenho redes neurais todas fixadas nesse negativismo. Então, sempre que acontecer alguma coisa na minha vida, eu vou pender para o negativo, eu vou para o si ruim. Eu nunca vou para o si bom, porque eu não tenho rede neural, porque eu não tenho conexão neural, não tenho um neurônio novo que eu formei, rede neural nova, do si bom. Então, por isso, eu preciso treinar para conseguir fazer o si bom. E aí, eu fico gastando energia, recurso, né, meu com isso, na construção de cenários que não vai dar certo e que pode nunca acontecer. Porque eu posso entrar lá, fazer a prova e passar. Gastei energia à toa, né? Perdi tempo, gastei energia à toa, né? E aí, é um sofrimento emocional que eu mesma causo para mim, que invade a gente, porque ele toma conta da gente e toma tamanhos desproporcionais, porque tem meninas em época de vestibular aí que tem síndrome do pânico na hora do vestibular, entendeu? Passou um ano fazendo cursinho, a coitada na hora de fazer o vestibular tem um ataque de pânico, porque vai crescendo, 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 e isso a gente precisa se livrar logo, entendeu? E a gente não coloca o foco na solução. Peraí, tudo bem, eu detectei, por exemplo, que a piscina pode ser funda. O que eu vou fazer, então, antes de mergulhar? Tudo bem, eu detectei que existe a possibilidade de eu ficar sozinha pro resto da vida. O que eu vou fazer para melhorar? Vou me arrumar bem bonita, vou sair, vou passear. Não é verdade? Entendeu? Sim. Então, eu tenho que começar a ensinar o meu cérebro a criar essas conexões do si bom, do pensamento si bom, né? Então, vocês já começaram a entender o que é que a gente precisa estar fazendo aqui. Então, vamos lá. A gente tem algumas pessoas na sala, e eu gostaria que, para aquilo que a tua mente ainda funciona de uma maneira ainda não positiva, coloca para mim, para a gente, para mim e para a Rô, o que é que a partir de amanhã ou de agora você vai mandar para o seu cérebro de registro diferente. Vamos lá. Enquanto a gente está falando a live aqui, que a Rô ainda vai falar para a gente aqui, dar mais umas dicas, vamos fazer esse exercício. O que é que você vai fazer diferente para sua mente que ela não estava positiva e agora você quer ela para o positivo? O si bom da Rô. Isso, si bom. E aproveita e manda coração pra gente, manda um aviãozinho, compartilha com outras pessoas, porque essa live vai ficar gravada tanto no YouTube quanto no Instagram, porque essas são dicas que a gente vem aqui de uma maneira até descontraída, né, Rô? Mas é um negócio muito sério. Sério. As pessoas gostam muita energia, elas adoecem de outras coisas também, porque o corpo, ele vai degenerando muito mais rápido
né? Ele não aguenta toda aquela pressão, toda aquela energia que a gente vai gastando. E aí você vai atribuindo para outras questões, para pessoas, para relacionamentos, e aí você vai expandindo tudo isso, né? Então, é muito sério isso, e é muito sério a dica que a gente está dando. A gente não está falando de brincadeira, a gente está falando porque a gente já fez isso, e porque é possível sair dessa, mas a gente precisa se conhecer e a gente precisa promover a mudança. Não adianta nada achar que alguém vai ter uma varinha de condão e vai fazer plim na sua cabeça e as coisas vão se modificar totalmente, né? Então, faz parte da tua mudança. E por isso que eu tô falando de novo, porque teve gente que entrou aqui na sala, tá? Que não ouviu aquilo que eu falei. Vai lá e se inscreve para vocês participarem da imersão metaquântica, que vai ser dia 26, 27 e 28, né, Rô? Segunda, terça e quarta da semana que vem. Isso. Às 19 horas. Tá, 20? A gente tem uma pergunta bem interessante aí, se é possível a gente mudar a frequência ou vibração do outro, e a gente vai ensinar na imersão metaquântica, então acessa o link, já faz a sua inscrição lá, porque é possível a gente mudar a vibração e a frequência do outro, sim. Nossa, olha só que dica, olha lá. Vamos lá, é sim, mas vocês precisam entender o contexto, né? Tem coisa que a gente não consegue falar aqui em uma hora. Então, lá a gente vai dar de uma maneira bem mais organizada, inclusive, né? Todos esses conhecimentos que a gente já aprendeu e já passou de transformação, tá? Isso. Então, vamos continuar aqui, que daqui a pouco o nosso horário também dá, né, Lili? Então... Como é que a gente pode aí ter o controle disso aí, Rô? Como é que é todo esse processo interno, aqui para a galerinha, né? Vamos lá. Eu falei do IC, né? Então, o que a gente precisa para começar a controlar esse IC, e depois eu vou falar algumas coisas para vocês controlarem as emoções também, o que eu preciso, primeiro lugar, saber que esses sintomas não vão me causar um mal. Por exemplo, ansiedade leve, a gente não tem os sintomas, mas a gente sabe que se a gente não curá-la, eu, em determinado momento da minha vida, vou passar para os outros estágios, né? E nos outros estágios eu vou ter os sintomas que eu falei, né? Porque tem pessoas que até na ansiedade leve, eu percebo pessoas que sentam na minha frente no consultório com a respiração curta demais. É uma ansiedade leve, mas a respiração já está encurtada demais. Isso significa que já está faltando oxigênio no cérebro. Isso significa que já começa a ter reações físicas, tá? Mas eu tenho que entender que isso, o medo que ela me traz da sensação física de morrer, eu tenho que começar a pensar que não. Que esse medo que a minha mente vai trazer para mim, da prova, do cheque que eu tenho que cobrir, do marido que eu perdi, ou seja lá o que for, não vai me causar um dano físico. E eu preciso falar isso para minha mente, porque a minha mente vai entender quando eu mandar um comando, e a gente fala de comando quânticos também, na metaquântica, vai mandar um comando para o meu cérebro que está tudo bem, que eu não vou morrer, que eu não vou ter um ataque cardíaco, entendeu? Que não tem problema, que se eu não cobrir o cheque, espero que todos consigam cobrir, mas que se eu não cobrir, ninguém vai me matar, entendeu? Então, a gente precisa começar a fazer com que o nosso cérebro entenda isso, né? Que não é um perigo iminente, né? Não tem nenhum urso atrás de mim e nenhum assaltante com uma arma na minha nuca, tá? Então, a gente precisa assumir o controle das nossas emoções, assumir o controle dos pensamentos e si, colocar o e si bom no lugar, né? Então, eu trago a consciência de tudo isso para eu fazer uma nova construção de pensamentos, mas o que eu preciso? Eu preciso, enquanto eu estou vivendo a ansiedade, a gente falou que o principal é se conhecer. Enquanto eu estou vivendo a ansiedade, enquanto eu estou passando pelo momento de estresse, eu parar e ver o que eu estou sentindo. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Você pode até fazer um relatório disso. Eu sinto isso, eu sinto dor no estômago, eu sinto porque você vai descobrir até o seu órgão-alvo.
o seu órgão sensível, tá? Quando você começa a estudar isso aí, estudar você mesma. Então, eu faço uma relação do que eu sinto, é um frio na boca do estômago, é um nó na garganta, é uma ânsia. Eu preciso entender o que eu estou sentindo, tá? E aí você foca a sua atenção no que pretende realizar e não naquilo que teme que venha acontecer, que é quando eu falei que a gente vai trocar. Beleza, ó, eu tenho medo que aconteça isso. Eu não vou focar que eu tenho medo que aconteça isso. Eu vou focar que eu vou conseguir fazer isso, que eu vou conseguir fazer o exame, que eu posso não responder todas as questões, mas eu vou conseguir, né? Que eu posso até não conseguir cobrir o cheque, mas posso conseguir falar com o rapaz, o banco pode conseguir cobrir. E assim eu vou meio que enganando a minha mente, entendeu? E aí eu tiro o foco do estresse. Uhum. E é muito rápido, a minha mente já começa a abrir caminhos novos, portais novos, para vir outros pensamentos, tá? Então, todas as vezes que a ansiedade vier, você faz uma lista de prós e contras dos resultados. O que pode ser bom? O que pode ser ruim? Né? E você vai vendo que o gigante não é tão grande quanto a minha mente quer que eu enxergue ele, tá? Ó, o comecinho, a Rô falou uma coisa bem no comecinho, que uma frase que a gente sempre fala, né? A nossa mente não sabe o que é real e imaginário. E aí ela falou assim, vamos enganando a nossa mente. E dá certo, gente. Dá certo. Então vamos enganar com coisa boa. Em vez da gente ficar se enganando com coisa ruim, que está de acordo com os nossos registros, quanto mais coisa positiva a gente colocar, mais a gente traz para a gente. Exatamente. E agora não adianta achar que uma, duas vezes, não deu certo. E o autossabotador continuou jogando você lá para trás. Então, é um processo, existe a teoria dos 21 dias, mas que pode ser em 254 dias, não interessa. Mas vamos projetar para o positivo, né? Vamos sair dessa frequência que a gente está. E é isso que a Rô falou. Nós vivemos numa frequência de medo. E para a gente mudar, nós estamos dando várias dicas aqui para vocês mudarem a frequência e os pensamentos, né? Dicas valiosas. Tem que ser persistente. É um processo que não vai ser rápido, por quê? Porque às vezes eu estou muito tempo nisso, né? E aí a gente tem técnicas, né? A gente fala sobre técnicas de relaxamento para quem tem ansiedade leve, né? Que é trabalhar respiração, que é trabalhar meditação, né? A gente tem a EFT, que ela pode ser bem direcionada em consultório, e ela pode ser genérica, se você quiser fazer, buscar um vídeo na internet, né? E a gente tem em consultório também a terapia quântica com os indutores e moduladores frequenciais, que é a minha especialidade, né? E a gente fala isso também na meta quântica. Os óleos essenciais também, né? Que se a gente tiver... quem tem ansiedade, anda com o vidrinho de lavanda lá do lado, né, Lili? Nossa! Esse aqui... Começou a ficar a respiração muito acelerada, cheira lavanda. Cheira o olhinho de lavanda. Eu não tinha combinado com a Rô, mas ela de repente falou do óleo de lavanda, que foi aquele que eu coloquei aqui, porque eu coloquei para minha cliente. Ela falou de ansiedade, eu falei, deixa eu colocar para ela, que eu estava atendendo alguém aqui antes. É isso mesmo, existem alternativas, além da medicação, a medicação ela é importante num primeiro momento, né? Mas depois a gente tem que avaliar, como a Rô falou várias vezes essa palavra, quais são minhas possibilidades? O que eu vou abrir para o universo? O que eu vou abrir para Deus, para o meu anjo da guarda? Para onde você pode me guiar para eu poder estar melhorando? E com o tempo... Hoje, Rô, você toma remédio que você tomava antes para ansiedade? Hoje eu não tomo remédio para nada, gente. Minha vida é uma delícia. Cara, é possível, com os 5 tipos de ansiedade que a Rô colocou, das 6. Hoje a Rosângela não toma remédio. É possível você conseguir isso? É. Mas não adianta ficar com a bundinha atrás da telinha e não fazer nada diferente. O que nós estamos mostrando para vocês são alternativas. Entra na meta quântica que você vai começar a fazer autoconhecimento.
ele vai poder te levar à autocura, porque a gente já conseguiu, e a gente sabe disso, e é por isso que nós estamos aqui. A Rô falou da respiração, do EFT, da terapia quântica, né? Ela trabalha com frequenciais, eu trabalho com os óleos essenciais. Tudo isso a gente potencializa aquilo que podia demorar muito mais, ou senão você nem sair do estado que você está, né? Eu trabalho, por exemplo, com as barras de Axis, eu trabalho com a mesa quântica, Lili, terapia quântica, eu e a Rô, a gente se intersecciona, a gente faz parte aqui de uma rede, né? A minha mesa é quântica e ela faz terapia quântica, né? E aí cada um se identifica comigo, com a Rô, fazer barra de Axis, fazer o EFT, né? É isso que vocês têm que buscar. Não adianta a gente ficar... No primeiro momento, começa, por exemplo, a meditar. A Rô falou de respiração. A gente tem um manual, um e-book, que fala para você, a gente tem 3 vídeos, tá? Que fala para você como você pode começar a meditar. Ah, Lili, mas como é que é isso? Eu comecei assim. Se eu comecei assim e a Rô também, você também pode. Então, começa pela meditação e depois vem com a gente, porque a gente está disponibilizando ferramentas, né, para que você possa melhorar isso. Rô, vai cair em 1 minuto e meio. Beleza. Eu só quero finalizar falando que se você tem, ou se você conhece alguém que tem, né, a fobia social, a ansiedade generalizada, aquelas graves, né, fala para ela procurar ajuda médica. Porque as pessoas às vezes têm vergonha, né, e não deve se envergonhar. E isso é muito sério e precisa de ajuda médica, sim. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer dicas legais aí para vocês. Quem gostou, manda coraçãozinho. Quem não gostou, não manda nada. Né, Lili? É isso aí. E aí eu gostaria de que vocês entrassem depois no vídeo, né? Curte, compartilha, manda com as pessoas. E, principalmente, o quanto mais a gente escreve, a gente fala daquilo que a gente aprendeu, mais a gente pode produzir uma mudança interna. Sim. Então, coloca para a gente, compartilha com alguém, né? Com seus amigos que precisam, e coloca a frase, o que você aprendeu daqui? O que fez diferença para você? O Celso, por exemplo, colocou aqui, ó, tenho que vigiar meus pensamentos e trocar pensamento ruim por pensamento bom. Show de bola! Perfeito. Compartilha e coloca que você aprendeu aqui, porque aí você vai trazer mais pessoas para esse conhecimento. Isso mesmo. Tem uma querida nossa aí que fez curso com a gente, a Cristina, e ela está falando que adorou muito. Gente, tem que estudar, não tem outro caminho. Então, vem com a gente e vamos estudar, que vai todo mundo ficar craque, né, Lili? É isso aí. Eu deixei a roupa lá, mas aqui, ó, a gente finalizou aqui no Instagram. E se vocês tiverem mais alguma pergunta aqui no YouTube, vontade, né? Mas vamos finalizar aqui, que está dando também os nossos 60 minutos, né, Rô? Isso. Rô, gratidão, Celso, galerinha, vocês estão assistindo a gente. Eu vou deixar também o link aqui na descrição do YouTube para você estar se inscrevendo na imersão. Isso mesmo. Perfeito. Um beijo. Querida, gratidão por todo o teu esforço, por estar aqui, ó, contribuindo com toda essa galera e passando todo o teu conhecimento. Você é muito querida. Eu quem agradeço, Lili. Beijo no coração de todos. Beijo grande.